Você acredita em você mesma? Ah, Patrícia, tem dias que sim, mas na maioria dos dias não. Pois é, gente, nem sempre é fácil, né? Muitas vezes a gente se depara com inseguranças e até aquela voz interna que insiste em dizer que não somos capazes. Eu mesmo estava com essa voz interna antes de dançar o K-pop aqui, entendeu? Mas eu dei uma gingada e enfrentei esse medo, tá? Então, mas será que é possível aprender a lidar com esses pensamentos sabotadores e fortalecer a nossa autoconfiança? Sobre esse assunto, tô chegando aqui no nosso sofá para conversar agora com a nossa maravilhosa palestrante Marisa Matos. Boa tarde, Marisa, minha linda. Tudo bem com você? Boa tarde, Patrícia. Eu adoro essa tua energia. E que Obrigada. legal que você já pegou o gancho de realmente, meu Deus, eu vou dançar aqui. E agora? Gente, agora, O que eu será? faço? Vai dar certo isso daí? Que bom, que O delícia estar aqui negócio com assim, você. né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, senão a gente não faz nada nessa vida, A né, gente Patrícia? fica ali preso, né? É bem Exato. isso mesmo. Aí, por que às vezes as pessoas, Marisa, já iniciando aqui a nossa entrevista, têm dificuldades, né? Em talvez se valorizar. A pessoa tem potencial, mas ela acaba, não sei, aquela vozinha falando, não, você não sabe, você não é capaz e tudo mais. Por que isso acontece com a gente? Nossas crenças. Nossas é, crenças, porque a Patrícia é quem é, porque devido à educação que teve, os ambientes que viveu, a família, o que a tua família acreditava, o que a família da Marisa acreditava, o que foi passado para nós, desde a nossa infância até agora. Então a gente vai carregando essas crenças das pessoas que a gente convive, dos ambientes, e a gente toma isso como uma verdade absoluta. E para a gente quebrar isso, eu preciso olhar para mim e falar do que eu aprendi até hoje, do que foi passado para mim, realmente é verdade, realmente faz parte da Marisa, realmente eu devo acreditar. Isso que foi passado para mim é uma verdade absoluta ou só é uma crença daquela pessoa que cresceu naquele ambiente e para ela era uma verdade absoluta? O não conseguir, por exemplo. Tá, mas assim, quando a gente fala em crença, né, pra gente explanar aqui, esclarecer mais para os nossos telespectadores, o que são essas crenças? O que é isso? São vivências? O que são as crenças? Vamos lá, vou pegar um exemplo meu mesmo. Tá. Sou de uma família muito humilde, né, que não tinha nada, muitas vezes faltava o que comer. Então a crença deles era, não dá pra gente sair desse lugar aqui. Estar num lugar de evidência não é para nós. Ter uma prosperidade não é para nós. Nós não temos condições disso. E eu sempre fui a pessoa que falou, por quê? Por que não é para nós? Por que só porque lá antigamente não tinha, eu não posso ter? Por que eu não posso fazer? Então a crença deles não é porque eles não acreditavam em mim, é porque para eles foi muito difícil, né? A realidade é muito difícil. Então instaurou-se na mente deles uma crença de que quem nasceu de uma família muito humilde não vai conseguir ter um espaço de notório, não vai conseguir ter, muito menos ser dona de uma empresa. Era sempre, não, você vai trabalhar, vai ficar a tua vida inteira aqui nessa empresa, tem que obedecer, tem que fazer isso. Não, o protagonismo não era para nós. E aí chegou eu, a Marisa, e falou, não, peraí, isso aqui era uma crença de vocês, não é a minha crença. O que eu acredito? Que eu posso fazer mais, que eu posso sim ser dona de uma empresa, que eu posso sim ser uma palestrante. E aí eu fui trabalhando essas crenças. Então, crença é tudo aquilo que alguém passou para você, mas quando chega em você, você tem que se questionar. Isso é do outro ou é sobre mim? Realmente eu acredito nisso ou não? Então o primeiro passo já captei aqui que é o questionamento. É o questionamento, Como perfeito. assim? Não, por que não posso? Por que... Claro que posso, entendeu? Aí você fala assim, talvez não agora, mas vou aprender e vou fazer. A crença sempre vem do outro, não é sobre você. E aí o questionamento ele vem justamente para você entender. Isso que eu estou sentindo agora é algo real ou é só um medo? Ou é só uma insegurança? Ou é só porque alguém falou para mim? Se alguém falou, ele falou com base na vivência dele, na história dele, naquilo que ele acredita. Não é sobre você. Mas e você acredita o quê? Acredita que é possível? Se você acreditar que é possível, vai. Inclusive, no capítulo do meu livro, Comece pelo Propósito, eu falo muito isso. Às vezes, só você enxerga o invisível. É um invisível que tu tá falando para as pessoas e ninguém tá enxergando e aquilo te incomoda. Você fala, não é possível que ninguém tá enxergando isso que dá para fazer. Mas é porque os outros ainda não enxergaram. Mas se você enxergar o invisível, torne-o visível aos olhos de todos. E aí, quando você tornar isso visível, realmente ela tinha razão. Tinha uma luz no fim do túnel, mas a gente não estava enxergando. A gente É por isso que a gente tem que acreditar. A gente tem uma dificuldade nessa luz do fim do túnel. Nossa Senhora! E o medo, a insegurança, acaba sendo barreiras muitas vezes muito fortes nesse sentido, né, Sim. amiga? O medo não existe. Eu falo assim, o medo não existe.
ele só existe onde? Na sua mente. Aham. Ele só vai se tornar real se você der vida para ele. Por exemplo, o medo, eu não posso dizer, o medo tem esse formato aqui, desse tamanho, dessa cor. Não existe, não é real, não é palpável, você não pega. O medo está onde? Aqui. Tudo aquilo que você fala para você se torna real, porque você vai acreditando. Né? Sim. Eu sempre, nas minhas palestras, eu até dou um exemplo, assim, que foi o máximo que eu fiz, assim, da loucura. Você dançou ali, eu fiz a loucura de saltar de paraquedas. Uau! E aí eu falava assim, eu falava pra mim, eu mentia pra mim. Eu sou medrosa, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de velocidade, eu tenho labirintite. Não, jamais vou fazer isso. Eu falava isso pra mim, eu nunca vou ter coragem de fazer isso. Corta, para. Eu saltando a 250 quilômetros por hora em queda livre, numa loucura, e trabalhando o quê? Eu sou capaz, eu posso. Você é corajosa. Vai ser o melhor dia da sua vida. Vai, Marisa, acredita, você pode. Labirintite só dá no chão. Na altura, Meu Deus do céu. E saltei. Então, eu falo isso nas minhas palestras, principalmente para nós mulheres, porque a gente tem essa dificuldade de acreditar em nós. Eu falo, gente, o medo não é real, ele só está na tua cabeça. Quando você trabalha isso aqui na tua mente e fala, eu posso, eu consigo, e eu faço isso, eu tomo essa decisão, que a nossa psicóloga maravilhosa falou, o tomar uma decisão, você não pode voltar atrás. Porque toda vez que você volta atrás, você reforça que você não pode. Então, tomou uma decisão? Vai. É a maneira mais eficaz de você enfrentar esse medo. Tomou uma decisão, vai, segue, acredita. Aí tem aquela coisa assim, as pessoas têm o medo, e se der errado, né? E daí? Pois é, mas a gente só vai saber se dá errado se eu você fizer. for. E aí? E se der muito certo? Por que a gente não muda? Vamos lá. Outro método. Vamos ressignificar. E se der errado? Mas e se der certo? E se as pessoas não gostarem? E se elas amarem? E se eu não conseguir? E se eu conseguir e for um sucesso? Olha como muda. Olha como isso te traz mais vitalidade, mais força, mais coragem de você enfrentar. Independente aqui, Patrícia, da religião, de quem está nos assistindo, esses dias uma aluna minha, ela me procurou e ela estava muito nervosa porque ela foi convidada para fazer uma apresentação. E aí eu disse, do que você tem medo? Ela falou, ai meu Deus, de não conseguir, de não falar, por mais que eu estou pensando em tudo que você disse na tua aula. Eu falei, do que você tem medo? Ainda você não me disse. Não, de não conseguir. Por quê? Por quê? Por quê? Ela não tinha resposta. Eu falei, tá vendo? Você não tem resposta. Vai se questionando. Do que eu tenho medo? Tenho medo de errar? Tá, por quê? Leva um slide. Ah, eu tenho medo de esquecer. Leva alguma coisa anotada. Ninguém sabe o que você vai falar. Então tá tudo bem. Desde que você entregue a sua mensagem, as palavras exatas a gente não vai lembrar mesmo. Mas eu falei assim para ela, uma coisa assim que agora eu vou tratar da religião que eu disse. Eu disse para ela, ao invés de você se questionar assim, falar, meu Deus, eu não sou capaz, eu não estou pronta, agradeça. Fale assim, Deus, obrigada por essa oportunidade de mostrar o meu trabalho. Eu estou pronta. Entra comigo. Seja a minha voz naquele momento e que eu faça o melhor, que eu fale para aquelas pessoas o que elas precisam ouvir. Isso vai te dar mais segurança, mais confiança. E assim ela fez. Depois ela voltou uma semana depois e disse, prof do céu, eu não senti nada de ansiedade, nada de nervosismo, porque eu recebi aquilo como uma oportunidade, como se Deus estivesse me enviando para falar para aquelas pessoas. E foi lindo. Que lindo, que maravilha. Então o pensamento da gente, a fé, independente do que você acredita. E também as pessoas, eu vejo assim, que são muito imediatistas. Por exemplo, tomou uma decisão, mudou, ela já quer que dê certo amanhã. E talvez esse dar certo tem um processo, tem uma jornada. A gente precisa da jornada. Exatamente. E aí também aquilo de não se cobrar, né? Eu tô num processo. Eu fui lá e fiz algo. Não foi do jeito que eu queria. Mas no próximo eu melhoro. Eu não nasci assim, comunicando como eu comunico hoje. Eu tenho certeza que você também já teve muitos medos, inseguranças. Você falava, meu Deus, é ao vivo, e agora o que eu falo? Meu Deus, mas foi e fez. Então, a gente só chega na excelência quando a gente tem humildade de saber que eu estou sempre no processo de desenvolvimento. Nunca deixar o teu ego falar mais do que você, né? O importante, quando a gente se propõe a fazer qualquer coisa, é que você vai ajudar as outras pessoas. Seja uma fala, seja uma entrevista, seja um bolo, qualquer coisa que você fala, vai ajudar as outras pessoas. Coloque isso em primeiro lugar, não você. Não se as pessoas vão gostar ou não de você. Isso é relativo. Algumas pessoas vão te odiar e vão te amar pelo mesmo motivo. O mesmo julgamento, né, Marisa? Mas aquilo que você ensina vai ajudar as outras pessoas? Aquele bolo fitness ali, vai ajudar a pessoa a ter uma vida mais saudável? Sim. A informação que o doutor trouxe aqui para nós vai ajudar as outras pessoas? Gostar dele ou não é relativo. Agora, a informação dele
foi de fato relevante para mim, me ajudou, ótimo. É isso que as pessoas querem. Então, qualquer coisa que a gente se propõe a fazer, tem que fazer com essa verdade, tirar esse ego. O ego impede muito a gente de alavancar carreiras, de se desenvolver, de ser protagonista, porque você fica num ego de perfeição. Não existe a perfeição, não existe. Faça o básico bem feito, pensando sempre no outro e não em você. Não se as pessoas vão gostar ou não de você. Às vezes a pessoa fica ensaiando muito. Vou fazer. Não faz por medo que não tá do jeito que ela queria, né? Exato. E perde ali o time, muitas vezes, né? De estar se aperfeiçoando junto, no meio do caminho, que isso também faz parte do crescimento de todo mundo. Sim. Marisma linda, obrigada, viu? Já. Por tanta luz. Você viu como passou rápido? Não, muito rápido. Tem que voltar mais vezes pra gente sim, muito conversar mais. rápido. Aham. Da próxima já traz um chimarrão. Isso. Tem aguinha ali, né? Pra ir Tem, hidratando, sim. que hoje a gente falou de rim. É. Aí a gente já vai hidratando também. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Sempre muito bom conversar contigo. Igualmente. E até uma próxima, viu? Obrigada, até mais.